Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma resenha by myself. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui meus amigos Robson Catatal e Jiré FPS e a gente vai trocar uma ideia insana sobre o cenário competitivo de Warzone no Brasil. Semana passada eu trouxe os meninos, o Renato e o camarada Boras, a gente falou sobre o casual e o trabalho que eles vêm fazendo. E hoje, com o Rob e com o Jiré, a gente vai fazer um diagnóstico sobre o cenário competitivo, se existe, o que tá bom, o que tá ruim, o que dá pra melhorar, a percepção dos dois em relação tanto ao cara que faz business e quer montar uma org, ou o cara que quer ser um pro player, que quer investir nisso. Papo muito da hora. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo daqui pra frente e faz um comentário bacana, mano, que o YouTube vai entender que esse vídeo é pra você e ele vai indicar pra outras pessoas. Demorou? Se liga no vídeo que ficou massa demais. Bora! Mano, eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte: como que vocês enxergam atualmente o cenário competitivo? Eu acho que é legal cada um falar da ótica de cada um, Perfeito. entendeu? O Rob nessa parte mais de business, de org, e depois o Jiré como um player mesmo. Vocês acham que tá bom, que tá ruim? Me falem um diagnóstico da visão de vocês sobre o cenário competitivo hoje. No Brasil, cara, No Brasil. se for a sua intencionalidade, não existe, né, na verdade. Então, no Brasil, falando na minha ótica como uma organização, não tem cenário competitivo. Continuamos com a mesma narrativa de 2024, quando nós chegamos. Existem hoje iniciativas paralelas e privadas acontecendo, mas num grau bem menor. Esse está sendo um ano, pelo menos na minha visão, um pouco mais atípico, assim, bem diferente dos demais, né? Por exemplo, 2025, não sei o porquê, mas teve muito mais movimento, principalmente nesse início de ano. A gente já está agora início de abril, e em março, se eu não me engano, já teve, né, no Brasil algumas competições relevantes. Mas, cara, o cenário no Brasil ele tá bem parado, assim. A perspectiva é bem baixa, né, de se esperar alguma coisa. Show. E você, Jiré, da sua parte aí como um player, como é que tá a caminhada? Fala pra nós. Acho que o que o Rob comentou é a grande realidade, acho que desde o começo, né, do cenário competitivo de Warzone, quando entrou outras organizações ali responsáveis fazendo essa atitude privada, digamos assim, né, porque tem poucos investimentos de grandes marcas, empresas, e acaba não movimentando, querendo ou não, o cenário competitivo como deveria. Acho que isso que o Rob falou foi exatamente o que aconteceu, cara. Esse ano de 2026 está completamente atípico. As organizações que estavam fazendo campeonatos deixaram de fazer, talvez por conta até da falta de mundial, né? Da participação do mundial ali, talvez dos times brasileiros. Tá um pouco diferente essa questão de grandes eventos com relevância. Então, cara, acho que só um pé na porta mesmo para fazer o competitivo voltar, cara. Porque literalmente não tem nada. Nem as próprias atitudes privadas estão fazendo alguma coisa acontecer agora, sabe? Pode crer. E tocando nesse assunto de empresas privadas, de iniciativas, ô Rob, por que você acha hoje que as empresas não se interessam pelo Warzone? Cara, assim, eu vou ser bem direto, eu não vou rodear, eu vou falar mesmo bem o que eu penso, o que eu vejo. Cara, o interesse das marcas e das empresas é justamente porque não tem seriedade. É um cenário no Brasil que infelizmente, assim, você não vê por trás uma organização, você não vê por trás uma união da própria comunidade, né? E aí, quando eu digo comunidade, agora eu vou separar, tá? Um terço dela, da comunidade que está destinada para fazer coisas ou que se propõe a fazer coisas desse tipo de iniciativa. Então, assim, pelo fato de não ver nada tão profissional, a qualidade do que é feito é muito baixa quando se tem. E quando eu falo qualidade, entendam bem, tipo, cara, vai desde como você apresenta, dos assets, as pessoas que estão envolvidas, da estrutura. Então, o produto não é um produto atrativo para uma marca poder se relacionar. E aí a gente sempre vai cair naquele assunto sobre associação de marca ou coisa do tipo, sabe, Lê? Então, é bem complicado, irmão. É bem complicado. Eu acho que enquanto quem faz ou se propõe não entender que não é simplesmente, vou só fazer. Não, a boa vontade ela é importante, mas ela muitas vezes pode ser bem prejudicial para que as marcas entendam isso e vejam com bons olhos. Eu, como dono de uma organização, não vejo, quiçá uma empresa que tem muito mais recurso, tem muito mais poder do que a gente para fazer alguma coisa.
Pode crer. Ô, Gerei, uma pergunta pra você também, assim, é claro que o pro player em si, vamos fazer um cenário de imaginação, assim, o pro player em si, eu acho que ele não fala muito com as marcas, mas como que é a relação, talvez, do pro player com uma org? Porque, assim, você vê muita gente participando de muito campeonato, mas não tem org. Tá ligado? Como que é o processo dentro desse cenário, nesses 6 anos que você tá aí, pra você conhecer uma org, pra você fazer parte de uma organização, o que a galera pede, o que a galera dá em troca, qual que é essa moeda essa relação, essa moeda de troca que existe entre esses dois mundos ou ela é inexistente também? Cara, acho que as maiores ativações que tiveram, assim, de organização, acho que foi a partir que a BEG entrou no cenário, assim, no quesito de trazer, querendo ou não, essa responsabilidade do cara entender que aquilo que ele tá fazendo não é brincadeira. Porque nesses 6 anos, as orgs que eu passei, ou as orgs que eu conheci, a maioria das organizações foram organizações que, querendo ou não, eram um montoado de amigos ali, que simplesmente queriam viver da parada, ou somente gostavam da parada, e automaticamente esse montoado de amigos ali falou, cara, você joga bem, você cria conteúdo, eu preciso disso, cola aqui comigo. Infelizmente eu não tenho nada por oferecer pra você, por causa que eu sou um cara normal, um CLT, tenho minha família, não consigo te dar nada em troca pra você. Mas, cara, acaba que fica elas por elas, porque eu não te ofereço nada, eu não te ofereço nada, e fica por isso e vamos junto, porque a nossa amizade é o que importa, é o que vai levar essa parada pra frente. Geralmente Entendeu? elas nascem assim, né? Com um clã de Sim, amigos com que certeza, jogam com casualmente, certeza. né? Mas no Warzone, cara, eu percebo que esse clã de amigos, por conta do tamanho que o Warzone tem, é muito mais essa responsabilidade, saca? Tipo, a galera não entra aqui, tipo, 3 caras aqui, vamos entrar toda noite pra se divertir. Quando você coloca uma clan tag ali e fala que é de alguma org, acho que todo mundo já se comporta com um sentimento de profissionalismo na parada, saca? Mesmo talvez não existindo. Mas aí tem cobrança, por que você não tá postando vídeo? Por que você não tá fazendo aquilo? Aí entra aquele quesito, né? Tipo, você tá cobrando, aí você tá fazendo o que por mim? Aí entra aquele molo e acaba que todo mundo fica por elas ali e vira aquela zona, entendeu? Uhum. Aí fica uma bagunça, velho. Não tem pra onde correr. Mas eu acho, Lê, que isso é exatamente o que o Rob falou, cara. Eu sempre me questionei a questão essas questões das marcas e tudo, por que elas não vêm, por que não dá certo no Brasil e etc. Mas eu acho que, cara, se nos Estados Unidos dá certo, se em outros países dá certo, é tipo, cara, aqui tem um problema. Saca? Porque não é só aqui que dá errado. Então, se em outros lugares dá certo, o que a gente tá fazendo de errado aqui que não tá fluindo? É falta de mostrar para as marcas que isso é real? É falta de comportamento, de maturidade? A comunidade mostrou uma coisa, mas infelizmente é outra, não tem esse mercado? E a gente sabe que tem, né? Movimenta milhões e milhões e milhões de reais aí, enfim. Mas acredito que o caminho tá abrindo, cara. Tá mudando muito a leque das pessoas, a cabeça das pessoas, e acho que vai mudar muita coisa, cara. Acredito que Boa. mude. Eu vou emendar outra pergunta pra você, porque eu acho que vai muito de encontro a esse papo que a gente tá falando. Como a gente já falou aqui, o Gerê é um cara que tá há 6 anos no cenário, começou como um pro player, hoje ele tá, assim, se consolidando como um baita criador de conteúdo, né? Hoje ele tá falando só de Warzone, mas ele tem outras skills, outros assuntos que eu acredito que ele gostaria muito de falar, mas exclusivamente tá no Warzone, porque é o jogo que a gente aqui ama, né? Vamos colocar nós 3 no mesmo balaio. Hoje, através do seu trabalho, você hoje é um cara que pode-se dizer que você é patrocinado por uma marca, que é a WG. Sim, com certeza. E isso veio a partir do seu trabalho com o Warzone. Perfeito. Por que é importante, cara, a gente manter uma postura nas redes sociais visando esse tipo de relacionamento? Porque uma coisa que eu falo sempre, e o Rob também sempre bate na tecla, é que, assim, a galera que se intitula Pro só senta o bumbum na cadeira e joga, né? O cara não tem postura de um profissional, ele não sabe conversar com o empresário, não sabe falar com as pessoas, a rede social dele é uma foto de anime. Então eu queria que você correlacionasse essas duas coisas, né? A importância de você ser bem visto e ter uma vitrine atraente, e a relação com as marcas, cara. Eu acho que você é um cara que pode falar e agregar muito sobre isso, até porque é o que você vive e hoje você tem uma relação diretamente com uma marca, né? Sim, acho que desde o começo, Lê e Rob, eu sempre pensei em tratar tudo isso como um sonho, entretanto, realizá-lo como um profissional.
ser um estilo de vida pra mim profissional. Aí você fala, como assim? É buscando capacitação, né, cara? Comunicação, entendendo como é que funciona a internet, o que as empresas vão querer ver em mim, aí tendo contato pessoas como vocês entrando pra me ensinar mais coisas, ter a mente aberta. E o que eu percebo, cara, é que a galera que tá aqui falando que quer a parada não quer a parada, tá ligado? Não quer a parada. Essa é real. Tipo, não é uma parada que você senta ali e joga. É simplesmente uma parada que você vai ter que viver, vai querer viver dessa parada. Então, automaticamente, se você não faz e cumpre sendo profissional, significa que você tá só levando ali, empurrando com a barriga, saca? Então, o que mais pega pra mim, vendo toda essa galera que você falou, referente a ser jogador profissional, primeiramente que pra quem quer ser profissional em um cenário que não existe profissional, que não tem competitivo, isso é claro, já é um tiro no pé. Então, acho que o profissional aqui, referente à internet Warzone, deveria ser excluído e, querendo ou não, nascer o criador de conteúdo, que agora é o ramo, né? Que eu tô mais criando conteúdo e sim, por conta disso, a WG e outras marcas também entraram em contato comigo, graças a Deus por isso. Mas, cara, o que a molecada não entende, mano, é que qualquer momento o jogo pode acabar, velho. A qualquer momento, o que ele fazia, ele não vai conseguir mais fazer, o tempo de dedicação que ele tinha, ele não vai conseguir ter, porque um dia a dívida bate na porta, cara. E o que você tem pra oferecer pra ter essa grana pra lidar com isso profissionalmente, saca? Então, o que pegou sempre pra mim foi exatamente isso que eu falei, cara. Pensar com profissionalismo e entender pra onde o mercado tá levando. Eu, como profissional, vou conseguir sobreviver? Claramente não. Então, o que eu vou fazer? Cara, eu vou evoluir. Comunicação, marketing, entender como é que funciona o mercado de vendas, como que funciona a criação de conteúdo, você vai pegar em pessoas boas. E isso, cara, as pessoas não querem nem criar relacionamento. Essa é a realidade. Imagina estudar e sair fora da bolha para, querendo ou não, evoluir e ter um relacionamento profissional, digamos. Então, é muito complicado, velho. Muito complicado. Pode crer. Ô, Rob, pergunta pra você agora. Você tá ligado que eu sou seu fã, né? E você Marmelada, né? Marmelada. Sou seu fã e você fez um trabalho no Brasil que é de tirar o chapéu. A partir do seu trabalho, nasceram, vamos falar aí honestamente, mais de 15 orgs no Brasil, dentro do cenário de Warzone. Por que essas orgs elas não conseguem se manter, mano? Tipo, eu queria que você colocasse toda a sua visão de business e de expertise de vida, talvez, porque acho que isso fala muito mais também. O porquê que essa galera não consegue se manter? Por que essa galera não consegue ter perspectiva? É o cenário? É o jogo? O que é, mano? Explica pra galera que não manja nada. O que é que acontece? Cara, na real é uma somatória de coisas, né? Na minha visão, primeiro, problema financeiro você resolve com criatividade. Então, sendo assim, se eu não tenho um cenário, eu não tenho um ambiente onde eu consiga trabalhar e esse próprio ambiente, esse mercado, ele devolve para mim, eu não tenho um share dele, eu preciso ter criatividade para fazer. Então é aquela coisa, quando nós entramos, por exemplo, dentro do mercado do Warzone, a gente entrou ciente, né, das realidades que a gente ali encontrou, mas que dependeria 100% da gente, como empresa, fazer a nossa trajetória e buscar os caminhos. Então, o que eu percebo hoje, por que essa galera aqui não consegue monetizar ou não consegue fazer isso virar um negócio, eu divido em duas etapas. A monetização ela é uma consequência do trabalho de posicionamento. Hobby Gamers, partindo, né, do nosso planejamento aqui, a visão quando eu tive foi clara. Primeiro eu posiciono a marca, eu faço as pessoas entenderem o que significa ser e o que é Hobby Gamers, e continuo trabalhando enquanto a isso, fazendo dentro daquilo que for possível, evidente, dentro do recurso que você tem o melhor, mas mesmo que você não tenha tanto dinheiro, como eu repito, a criatividade é o que vai determinar então o teu sucesso. As pessoas elas não compram de quem elas não conhecem, isso é um padrão comercial de qualquer ser humano, elas compram de quem elas conhecem. Então a Hobby Gamers hoje ela só tem uma fama, ou as pessoas conhecem ou dão credibilidade para ela com base naquilo que ela fez. E aí eu respondo segundo ponto, cara. Aí não tendo criatividade, eu não tendo mercado, aí onde você vê que as empresas ou essas novas que nascem, falta mesmo um viés um pouco mais corporativo, ou até mesmo de debruçar um pouco mais de estudo, porque informação tem para todo mundo. Você dá um Google, você vai encontrar informação. Não precisa mais fazer cursinho, fazer coisa do tipo, velho.
E empreender é praticar, irmão, é se jogar. Não tem como você querer aprender a nadar lendo livro, tá ligado? Você precisa pular na piscina, mano, engolir umas águas, e, né, umas aguinhas ali, e assim vai. É a mesma coisa na vida. Você vai ter que engolir um sapo como empreendedor, vai passar algumas dificuldades, mas tem que permanecer. O que a galera não tem é essa, como que eu posso dizer, esse viés, cara, mais empreendedor de ir lá e fazer, saca? Tipo o Silvio Santos, de pegar uma balinha, vai lá, vende, faz o corre, faz realmente a parada acontecer. Eles esperam muito a reação. E eu assim, vou colocar uma coisa aqui que não me entendam mal, não tenho nada contra, também nada a favor em questão política, mas eu não sei se isso tem uma correlação, sabe, Lê? Se é porque o país ele tem meio que uma coisa enraizada de depender um pouco da política local e etc. E as pessoas meio que sempre estão naquele ponto de esperar alguém ou esperar algo acontecer, ou pelo contrário, né? Você fazer acontecer, você criar um ambiente. Então, eu acredito que o não motivo, né, das coisas rolarem, das pessoas não conseguirem é isso. E também um ponto que para mim é crucial para fechar o raciocínio, que é todo negócio ele é de médio a longo prazo. E eu acho que a maioria no Brasil, infelizmente, ainda tem pensamento de curtíssimo prazo. E aí é aquilo, né? Você tenta uma semana, você tenta duas, tenta um mês, não deu. Ah, não é para mim, não dá certo, vou desistir, vou voltar a fazer o que eu fazia. Desculpa, isso não dá sucesso, ninguém que eu conheço bem sucedido tem esse tipo de pensamento. Então, o empreendedor de sucesso, uma característica dele, cara, é persistir. E quando ele não tem algo favorável, ele cria isso para ele, entendeu? Sacou? Então, eu acho que é bem por aí. Rob, então você tá me dizendo o seguinte, ó. Essa aqui é a nossa régua. Ela vai ficar um pouquinho boroca, mas vai dar pra ver, ó. Essa aqui é a nossa régua. Aqui no meio é o cenário ideal, é o sonho. Aqui a gente tá falando jogo, empresa, cenário e aqui business. Sério? Então, você acha que esse lado pesa mais que esse pra gente chegar num cenário adequado? Ah, total, né? É o lado do business? Você acha que o lado do business ele é muito mais danoso pro que a gente quer e enxerga de cenário ideal do que propriamente o cenário, e o jogo, a empresa, a agência? Com certeza, não depende dos outros. Eu afirmo isso. Independente do que aconteça, tem uma frase, né? Eu não vou lembrar, mas assim, você não é... Assim, o que vai acontecer com a sua vida, o que você tem para fazer, ele não pode ser determinante pelo que tá ao teu redor, por exemplo, saca? Tipo assim, eu vou dar um outro exemplo melhor, porque eu não lembro bem a frase. Imagina o seguinte, você acordou hoje no dia, saiu sol ou não. Pô, não importa, velho, se tá chovendo, se tá sol, não é isso que vai determinar se você vai levantar e vai lá, vai trabalhar, pegou? Se tiver chovendo, com sol, garoando, nevando, irmão, se você tem uma meta, se você tem um objetivo, tem um sonho, e esse sonho tem um porquê, e ele tem um motivo muito forte de você fazer, não vai ser isso que vai determinar ou não se você vai fazer. Você vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. Então não importa se está chovendo, se as pessoas não te ajudam, se não tem cenário, se não tem agência, se não tem... Seja o que for, brother. O jogo tá aí, a empresa faz o papel dela, você tem que entender o que você vai fazer com isso. O que eu mais percebo é as pessoas reagindo. Elas são mais elas reagem mais do que elas têm proatividade, saca? Elas esperam que a dona do jogo vai resolver e vai entregar um cenário ideal na mão dela. No Brasil, buscam alternativas, né? Exatamente. No Brasil eu vou generalizar. Olhando de forma macro, é o que se percebe. Com certeza. Robson, você pode estar errado, eu espero. Mas se eu olhar de forma macro como empresário e pelos resultados que estão ao meu redor, tirando o que eu como empresa fiz, cara, não vi ninguém fazer diferente. Então eu fico até assustado. Por que eu fiz algumas coisas que... Fico me perguntando, mas por que ninguém fez ou não faz? Porque você é doido, Rob. Não é. Justificativa talvez mais simples, né? Exato, Gerê. Ele tem um pouquinho disso. Você tem que ter um pouquinho de loucura para fazer algumas coisas. Mas aí eu respondo que, cara, não. O problema tá na pessoa, tá na visão dela, tá no que ela acredita. E muitas delas estão esperando uma coisa. Mano, a empresa não me ajuda. A empresa... É que, na real, guys, desculpa, eu não tô passando pano pra ninguém, tá? Mas a minha visão como empresário é muito mais fácil eu sempre terceirizar a minha responsabilidade, do que assumir que eu não tenho capacidade ou eu não quero fazer alguma coisa, ou enfim.
Então, geralmente quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então é isso. Contra fatos não há argumentos. Eu posso parecer um pouquinho coach agora, com frases prontas, mas não é, mano. É a verdade. A verdade é essa. Se você quer fazer alguma coisa, você vai lá e faz. A Big Gamers é a prova de que quem quer, faz. Eu cheguei num cenário que eu não conhecia ninguém, foi apresentado para algumas pessoas, e ok, e que não foi determinante para o meu resultado. Acabou. Então eu fui simplesmente lá e falei, ok, eu tô sozinho? Então eu vou lá e faço, e fiz, cara. Hoje eu sou uma das maiores organizações, ou a maior no Brasil, sou a única organização e a maior no Brasil que fez o maior campeonato privado de LAN, com mais de 120 PCs, no Brasil e no mundo. Tenho o melhor time, tive o melhor time em 2025 competindo. Tive os melhores resultados dentro de uma organização focada em COD Warzone mundialmente, falando no WSOL, com vários recordes batidos, sendo um deles a única organização que ganhou uma screen valendo dentre os melhores do mundo, tá? Com os melhores do mundo. Fui a única organização que ganhou o WSOL em 11º lugar, com uma premiação que, somada a tantas outras regiões, foi a maior. Então, assim, é isso. Gerezão, pegando um pouco do que eu falei com o Rob agora, e se a gente for tentar traçar um paralelo, você acha que se a gente juntar tudo isso no mesmo balaio, tipo a mentalidade, um pouco da cultura do país, o cenário como ele é hoje, o jogo como ele é hoje, a postura dos players que aí estão, você acha que é possível ainda triunfar nesse cenário se eu quiser ser um pro player hoje? Você acha que eu tenho espaço pra chegar? Você acha que eu teria vitrine e visibilidade? Ou você, como um cara que já viveu aí, tem uma vasta experiência, você acredita que você aconselharia essa pessoa a fazer outra coisa? Como que você enxerga hoje, se a gente for projetar futuro? Cara, acredito que o mercado ainda vive, né? Acho que ele ainda vive, indiferentemente de todos esses pontos levantados aí negativos, né? E eu ainda acho, Lei Hobby, que o que mais destrói o cenário competitivo é o ego, cara. É o ego de querer estar junto, fazendo pessoas realizarem sonhos, digamos. Tipo, cara, eu tenho uma organização que tem a grana, eu tenho uma organização que tem estrutura, eu tenho uma pessoa que sabe muito de marketing, eu tenho os caras que têm um contato. Por que todo mundo não se junta e faz? Por conta de ego, cara. Então, o que destrói o cenário competitivo, na minha opinião, é esse ego de querer ser o que não é, porque não existe, saca? Tipo, você pode se intitular o que você quiser, tem pessoas que têm experiência, que já jogaram lá fora, que já têm experiência muito vasta, de anos e anos no competitivo, não do Warzone, mas do próprio Call of Duty. Show de bola, mas que agrega tudo isso? Saca? Sendo que, tipo, o que você vive, o que você viveu, não tá sendo realizado. A experiência que você tem de vida não tá sendo realizada aqui. E por quê, cara? Porque as pessoas simplesmente só querem o venha nós, mano. Você claro e objetivo, saca? Tipo, não vai existir um cenário competitivo, não vai existir pro player, não vai existir competitividade, não vai existir organização se as pessoas pararem de olhar pra si mesmo, cara. Se elas pararem de olhar pra si mesmo e querer fazer esse mercado virar, acontece, cara. Se não, acredito que o melhor conselho é, cara, pega sua azulzinha, tá ligado? Azulzinha, famosa carteira de trabalho, e vai trabalhar, mano. Porque senão não vai, velho. Tá ligado? Essa é a real. Ô, Rob, e pra gente finalizar, pegando essa fala do Gerê, o que a gente pode fazer como cenário pra melhorar? Você como um cara experiente, um cara vivido, um cara de business, um cara que, porra, é dono de agência, você trabalha com publicidade. O que a gente como cenário pode fazer ou começar a fazer? Se cada um fizer um pouquinho, né? Vamos tentar criar um cenário utópico aqui, vai. O que cada um de nós pode fazer pra gente começar a construir alguma coisa, na sua visão? O que é possível ser feito? Cara, o que é possível ser feito, tá? Então, na minha visão, sendo bem objetivo e direto, é tentar, primeiro, ter boa vontade, como eu falei, para fazer. Depois da boa vontade é você entender que você precisa não fazer de qualquer jeito. Precisa fazer bem feito. Então, se você tem boa vontade, se compromete, faça bem feito. O que é mais fácil eu falar o que não fazer, Lê, porque aí você entende o resto. Então, assim, cara, não faz um negócio mal feito. Não cria, vou dar prático. Então, Rob, fala aí, dá nome aos bois. Cara, você vai fazer um campeonato, tenta realmente olhar todos os pontos, o que é, estuda. Hoje você tem acesso à informação, você joga no Google, como fazer um evento, o cara vai te dar lá, perdão, tudo que você pode fazer.
se preocupa com a imagem que você está passando, com as pessoas que estão trabalhando, com o profissionalismo daquilo que você vai passar. O que o Gerê falou sobre ego, cara, eu concordo, mas ao mesmo tempo também, corporativamente, infelizmente, é assim, né? O cara não vai querer ajudar o outro porque no final das contas eu sou um concorrente dele, né? Então não tem muito fair play, não tem muito aquela coisa. Mas existem empresas que sim, eles são colaborativas, um ajuda o outro, são concorrentes, mas são parceiros para construir o mercado, porque dentro do mercado sempre tem. Então sim, o Gerê, ele tem razão no ponto que ele fala, mas também eu acho que é importante colocar aqui que, cara, as coisas não acontecem por conta disso. Então, eu acho que, respondendo, acho que eu respondi já a pergunta, é sobre isso, velho. Você se propor a fazer algo bem feito, isso vai fazer com que consolide e chame a atenção de outros players maiores, saca? Então, repito, fazer bem feito, fazer com maestria, com cuidado, com zelo, ter uma boa comunicação dentro com aquilo que os parceiros que querem uma boa comunicação vai. O ego realmente atrapalha, né? Tem uma frase muito icônica que diz que quem tem ego grande tem bolso vazio. Então, aí você percebe. Então, quando você se junta, então se você não tem informação, cara, cola em quem fez. Então, por exemplo, vou puxar a sardinha. Pô, a Big Gamers, ela se despontou. Mas a gente vê que muitas das orgs que nasceram e muitas daquelas que talvez estão ou existiram, não tiveram a humildade para chegar e trocar uma ideia e falar, cara, como é que vocês fazem? Como aquilo outro, sabe? Mas também repito, né, E o espaço foi aberto? Pô, 100%, desde o primeiro dia. Porém, todavia, entretanto, para mim, quando eu cheguei, eu não tive esse espaço aberto. Então, é isso que eu ia falar agora. Infelizmente, nem todo CEO, nem todo mundo vai te dar atenção. Porque é real, mano, tipo, da onde você veio, quem é você, quem você conhece, que para eu saber. Por conta disso, assim, é que a Big Gamers, ela tem um viés, ela tem um DNA muito, muito colaborativo, muito de comunidade mesmo, saca? A gente é muito acessível, a gente troca ideia, os CEOs trocam ideia, eles se abrem, respondem a galera e tal. E aí eu penso nisso. Eu acho que talvez é um equilíbrio também, fica a dica. Quanto mais você dá, menos você tem valor. Então eu acho que vale a pena também dar uma equilibrada, assim você já dá um filtro, e a galera que tem um pouco mais de humildade para aprender, para reconhecer, fala, puta, cara, eu não cheguei, eu não... Porque não é sobre recurso, não é sobre dinheiro, é sobre você querer aprender, tá ligado? E aí fala, mano, eu não fiz, o que dá para eu fazer aqui? E tem casos que a gente Ou que a gente pode fazer junto também, né? Exatamente. A questão de ego, acho que pega muito nisso também, Rob. Tipo, não é nem questão do ego ser inflado ao ponto de não existir, saca? Existe sim a questão do ego, mas o que pega mesmo é que se tiver uma pessoa que tem um ego desse lado que faz e soma com a outra pessoa que tem ego e faz, no fim das contas a comunidade vai estar ganhando, sendo você egocêntrico ou não. Porque ambos vão estar fazendo pela comunidade. Só que o problema é que tem gente egocêntrica que não faz porcaria nenhuma pela comunidade. Exato, mas também tem aqueles que não são egocêntricos e também não faz pela comunidade, que fazem para benefício próprio, que também tá tudo bem. Eu acho que cada um aqui... Mas isso não entra no ego, não? Cara, eu não digo, assim, é uma variável. Eu vou é uma variável. Sincero, é uma variável, porque, irmão, pode ser ego, mas também pode ser que não, cara. Pode ser uma questão de mercado, sabe? Competitivo mesmo. Eu vejo que o problema não é nem esse, assim, como o Rob falou, eu sou da mesma opinião. Eu acho que se o cara quiser focar no dele e porque ele vai ganhar, tá tudo certo, faz parte do jogo. Com certeza. Mas eu acredito que ele precisaria ter uma comunicação clara em relação a isso. Porque o que eu vejo é o contrário. Tem muita gente que fala, eu sou comunidade, eu sou pró-comunidade, e as ações... são contraditórias, entendeu? Então eu sou muito mais de você chegar e falar, guys, eu acho da hora as iniciativas, mas, pô, tô num momento delicado, pô, eu preciso trabalhar, eu preciso ajeitar meu lado aqui. Talvez num futuro eu consiga dar uma atenção, consiga apoiar. Mas hoje o meu momento atual é esse. Deixando a porta aberta, né? Espero que vocês entendam o meu lado. Tipo assim, acabou. Perfeito. Eu só pegando o gancho, né, da pergunta ali, o que eu posso fazer para criar isso? Cara, começa por você. Acho que uma boa lição que eu posso deixar aqui para todo mundo que estiver ouvindo isso, que é do cenário do Warzone em si, cara, começa por você. Eu cheguei num momento que eu via muita gente falando mal do jogo, né? No início era uma febre ali, pandemia. Pô, e 2024 ali a galera já vinha, né, arrebentando com o jogo e continua. Então acho que começa por você, mano. Você quer... Como que a gente pode construir um mercado bom? Fala aquilo que realmente é verdade.
se você é pró-comunidade, seja pró-comunidade com aquilo que você pode entregar, como o Lê falou. Às vezes você não tem, tá num momento diferente, mas entrega de verdade, tá ligado? Não paga de quem... Seja de verdade, né? Exato. E outra, mano, um exercício que você pode muito bem fazer direto da tua casa, que não vai te custar nenhum real, é parar de falar mal da porra do jogo, é parar de falar mal da empresa, é parar de falar mal do colega que tá produzindo conteúdo. Mano, foca no teu trabalho. Se eu, como organização, tivesse perdendo o meu tempo falando mal ou de situações ou de coisas, cara, não vale a pena. Eu tenho sementes, eu vou continuar semeando. O que eu não tô sendo hipócrita, tá? Porque eu também desaprovo muitas coisas que eu vejo de muitas pessoas, de muitas marcas aqui dentro, e tá tudo bem. Como também, eu também sou alvo de desaprovação de muitas pessoas, e eu também não tô certo, e ninguém vai agradar ninguém, guys. Entenda o que eu tô falando. Eu não tô sendo, como o Lê costuma dizer, o cagador de regra, enfim. Mas o recado que eu quero dar é simplesmente esse, mano. Assim, você vai criticar, às vezes, um trabalho, vai fazer um bagulho, você tem que ter tua opinião, mas eu acho que você tem que ter discernimento e timing certo pra poder falar algumas coisas. Porque, mano, senão já era. Pode falar, Gerê. E querendo ou não, meus lindos, eu acho que, tipo, cara, eu já passei muito por essa fase de entrar nesse limbo crítico infinito, que quando você vai ver, você mesmo tá sendo egoísta consigo mesmo e não consegue enxergar, Tóxico, saca? né? Tipo, você começa a ver tanta coisa errada e tal, aí quando você vai criando maturidade, vai tomando um soco na cabeça, você começa a entender que, cara, realmente é o que o Lê falou, cara. Depende do que você é, o que você quer mostrar, o que você quer fazer, aí você começa a entender se aquilo realmente faz sentido pra você, né? Se é o que você realmente quer, né? Acho que vocês tomaram muito tapa na cara aí e entenderam que pra continuar vocês precisariam, querendo ou não, superar toda essa parada e ir pra cima. Então acredito que essa maturidade de entender, de criticar o jogo, de apontar erros e tudo mais, é viável numa conversa, num bate-papo, mas acho que em si, até para a própria comunidade, querendo ou não, essa parada acaba ficando completamente cansativa, né, velho? É um apontar de dedos completamente insano que acaba, acho que não leva a lugar nenhum, na real, no fim das contas. Não leva, Gerê, perfeito, irmão. É assim, entender isso, cara, que você tem um momento pra tudo, um momento pra criticar, um momento pra opinar, pra falar bem ou mal. Mas a gente sabe que é uma comunidade que tem muito adolescente, muita criança que se tornou adulto, enfim, com muito poder, eu repito isso, é a verdade. Enfim, mas se a gente entender que isso não ajuda, tá? Porque a gente não... Entende o seguinte, guys, vamos ser práticos aqui. Falando de COD Warzone, nós não temos... entendeu o que eu vou falar? Nós não temos a ferramenta para ir lá, apertar um botão dentro do jogo e mudar tal coisa. Falando como um operador mesmo, um dev, um cara que trabalha lá dentro. A nossa força é expressar uma opinião dentro daquilo que é uma realidade. Então, beleza, o jogo... Eu vou dar um ponto, tá? Onde eu quero chegar. Falam-se muito assim, o jogo tá ruim, o jogo tá zoado, tá uma bosta. Aí eu paro, olho e penso assim, cara, todo dia, o que é pra mim tá ruim, tá? Que é o cara que consome. Vocês vão entender o meu ponto, onde eu quero chegar. Eu ligo aqui meu Battle.net, o jogo ele upa na minha máquina. Ele abriu na minha máquina. Aí eu entro lá, puxo uma partida, pego o meu loadout e começo a jogar. Jogo, mato, morro, ganho, saio da partida, fecho o jogo. Para mim, o jogo tá funcionando. Pegaram a minha visão, onde eu quero chegar? O jogo tá funcionando. Ele entregou porque ele se comprometeu. Agora, os detalhes... Olha só, porque eu tô colocando de um ponto de vista de um cara que é casual, que instala qualquer jogo e joga. Agora, quando o jogo você instala, ele não roda, cracha, ele tem dificuldades operacionais, o gráfico é ruim, tem várias deficiências de estrutura, isso é um jogo com problema, ele precisa ser arrumado. Agora, cara, quando a gente percebe, e é o que eu venho percebendo, porque eu não sou o especialista em game, mas o cara, ele começa a apontar detalhes, cara, que ele gostaria para favorecer ele ou a gameplay dele de alguma maneira. Desculpa, eu como empresa jamais ouviria isso. Acho que melhora as mecânicas no jogo, que se trata da estrutura do jogo. Como é que se pronuncia? Da engine? Engine chama? Engine do jogo, né? A estrutura, o motor, gráfico, enfim, tudo ali. Tudo bem, guys. Beleza. Aí vamos lá, isso pro casual. Isso que você falou, essa opinião não se encaixa nem assim, se você for fazer uma crítica como um consumidor, né? Não,
Porque, por exemplo, se eu for levar isso pro cara que joga competitivo, é a mesma coisa. O jogo ele tem uma categoria competitiva, é nativa? Não. Eu jogo o que tem, o que todo mundo joga? Aham. Então, irmão, senta e joga, brother. Senta e joga com as ferramentas que você tem. Até porque foi o que a gente falou. Eu vou entrar no mesmo lobby que você e vou jogar o mesmo jogo. Agora, se o teu equipamento é diferente, se você tem outras variáveis que são suas, é um problema teu, não é do jogo. É uma limitação tua. Ah, mas eu não tenho condições, Rob, para comprar um PlayStation 5 ou, quiçá, um computador de 30 mil. Então, é um problema seu. Aí eu acho que, assim, guys, é a minha opinião, tá? É uma transferência, repito, de responsabilidade. Então eu falo que o problema é muito mais fácil falar que o jogo é quebrado, que o jogo é ruim, que o jogo é uma bosta, mas eu também não olho as minhas coisas. Vou dar um exemplo de novo. Em 2021, por ali, quando eu conheci o jogo através do Leandro, cara, eu tinha um PC que era uma 20. puta carroça, 20. Eu tinha que colocar um ventilador dentro, porque literalmente quase dentro. Era ridículo, Gerê. Dentro, porque aquecia muito, porque era um AMD que aquecia demais, um FX, e o jogo jogava lá 60, 80 FPS estourando, cara. Era ridículo. E na nossa orelha assim, ó. O ventiladorzão bocana. Veja bem, o jogo, eu pegava o jogo com FPS baixo e tal, mas o jogo era ruim? Não. O jogo era, se eu pudesse falar que o jogo era ruim ou que o gráfico era ruim, é por uma limitação minha. Então, Perfeito. É um big equilíbrio. E aí eu vou dizer mais e complemento fechando. As pessoas que hoje estão dentro dessa comunidade, desde o pequeno ao grande criador, ou até o próprio atleta, eles precisam rever alguns pontos sobre responsabilidade social, no aspecto de que você fala gera uma baita influência, cara. Porque às vezes o cara tá te ouvindo, mano, seja você pequeno, médio ou grande, gerê que aqui faz o papel da comunidade, faz o papel do criador de conteúdo, né? Cara, vocês têm uma puta responsabilidade, tá ligado? Eu, como dono de org, a mesma coisa. Eu tenho uma puta responsabilidade ali como empresa, pelo meu CNPJ e tudo mais. Mas o criador de conteúdo, ele gera intencionalmente, ou direto ou indiretamente, ou subliminar, uma influência com outras pessoas. Então, tem o peso. E aí você vai amplificando isso na medida que o criador ele tem mais alcance, mais fama, mais autoridade nesse sentido pela comunidade dele. E isso passa a ser a verdade. É a verdade para quem, Rob? Para uma micro bolha. Porque aí, repito, das primeiras perguntas, o cara que está do lado de fora, o cara que é a empresa, é a marca, ele não enxerga a micro bolha que você faz parte, as picuinhas, os problemas do seu dia a dia. E o cara de fora, ele não tá para ele ligando se o jogo tá crashando, se o jogo, exemplo, se o SBBMM não sei o quê, se o controle, se o Iron Assist... Se o slide tá enroscando demais. Irmão, o cara não tá ligando para essa porra, desculpa o termo. O cara que tá do lado de fora, ele quer entender como ele pode se relacionar com isso e a marca dele, como é que ele pode lucrar com isso e também gerar valor para a comunidade local que ele tá apoiando, direto e indiretamente. Com certeza. Pegou a visão? E a galera vive numa micro bolha e, cara, tá aí, o resultado tá aí. É por isso o mais engraçado disso tudo, Rob, Lê, é que lá na comunidade lá do WhatsApp, lá, cara, os caras mandam mensagem direto, mano. Cara, o jogo tá uma porcaria, tá travando. Sei lá o que, eu falo, sério, mano? Ele falou, mas você já tentou pegar tal vídeo? Tem um criador que ajuda e tal, arrumar isso daí. Aí ele fala, mas não, nada resolve, mano. Aí o cara, você tá jogando no quê? Eu falo, você tá jogando no quê? Qual console que você tá jogando? Tô no PS4, na minha TV de tubo. Eu falei, porra, mano, aí tá de brincadeira, cara. Entendeu? É o que eu tô falando. Porra, mano. Olha só isso. Aí sabe o que eles falam ainda, Rob? Porra, mas eu não tenho como comprar, a empresa não otimiza, a empresa não faz tal coisa. Porra, mas se você não consegue, a empresa também não consegue, cara. Mas tá todo mundo bem. Aquilo, você imagina a empresa ter que ficar se preocupando com tudo isso. Pô, brother, numa boa, eu acho que, assim... Seria um mundo perfeito, mas não é assim que funciona, né? Eu também gostaria de poder ficar jogando no meu PCzinho de 6 anos atrás, sacou? O Warzone como ele é hoje. Mas, brother, não dá. Exato, não dá, mano. A vida muda, meu irmão. As coisas assim, pô, mas eu tô pobre, eu não tenho dinheiro, irmão, então foca no que você pode resolver, que tá no seu controle. Vai trabalhar, vai fazer trampar, mais dinheiro. Né, mano, ó, hoje já tem a série 50-90, daqui a pouco você tá na 80-90, entendeu, irmão? Não é, a vida anda aqui, ó. Eu costumo fazer, ó, a coisa anda. Então, mano, foca no que tá no seu controle. Para de. Ó, enquanto você que tá vendo a gente, mano, continuar abrindo o seu bocão, Zé Boquinha,
Você que é criador de grande ou médio, enfim, não importa, que é do Brasil, mano, foca no que tá no seu controle, lindo. Faz o conteúdo legal, mostra os benefícios que isso tem a criatividade para fazer a parada. Você tá contribuindo muito com você e com quem te segue. Sabe por quê? Falar mal não vai te levar a lugar nenhum, você vai ter mais view, mas você tá se auto-prejudicando. Isso, para mim, o nome disso chama burrice. Porque você tá jogando contra o seu próprio patrimônio. Pensa o seguinte... Já fui burro. Pensa o seguinte, são 2 times, um de cada lado, beleza? Bola no meio, você pega a bola e corre e faz gol contra. É o que você faz todos os dias, falando mal do jogo, hateando, fazendo isso, aquilo. Você faz um desfavor para você mesmo e você não percebe. Ah, mas eu não ganho dinheiro com isso, eu não tô ligando, então para mim que se dane. Pô, parabéns, então você ainda é mais um imbecil idiota que você tá perdendo seu tempo. Você tá perdendo seu tempo, cara, falando. Então, aonde você quer chegar? Você percebe o nível da insanidade? Você não ganha O que você tá fazendo aqui, né? Você tá fazendo aqui. Você não ganha dinheiro com isso, só fala mal do jogo, nada presta, não tem condição de nada. Mano, vai fazer qualquer outra coisa da vida, brother. Tem tanta gente precisando de ajuda e você poderia estar contribuindo. Você tá fazendo peso na terra. Então, assim, é simples assim. Foca no teu, mano. Se você focar no teu trabalho, você vai conseguir agregar muito. As pessoas ao teu redor com certeza vão ser beneficiadas por isso. Eu acho que isso, respondendo essa enorme disclaimer que eu fiz, Olê e Gerê, me perdoem, é para dizer o seguinte, mano, o cenário atual no Brasil só tá do jeito que tá, porque infelizmente é uma microbolha e uma microbolha de audiência que acredita nessa microbolha de criadores que acham que é a verdade. E a gente, como prova que furou um pouco essa bolha, né, e vem furando aí, entendeu que não, cara. E pelo menos para quem trabalha com a gente hoje, tá cercado com a Big Gamers, tá percebendo que não significa nada o que dizem, é bem pequenininho. Se a galera que realmente segue, muito Gerê, se a galera que segue esses criadores famosos aí soubessem a verdade, com certeza eles não dariam tanta audiência e tanto motivo. A gente estaria com muito mais coisa acontecendo. Garanto para vocês, muito mais eventos, sejam eles feitos por grandes empresas, aportando grana, ou pela própria comunidade, viu, Gerê? A própria comunidade poderia estar fazendo muito mais coisa. Os criadores mais estabilizados, conseguindo criar melhor, vivendo da parada, muita coisa. Não tenho dúvida diferente disso, entendeu? Então, assim, o resultado tá aí, porque talvez não seja interessante, mas a gente vai trabalhando para isso. Bom demais, mano. Que resposta completa e ampla, né? Mas queria agradecer Rob vocês. gosta, né? Ele adora. Queria agradecer vocês pelo tempo e saber se vocês têm alguma consideração final. Você que gosta da spoiler, senhor, tem algum spoiler? Algo que você queira falar? Gerezão tem alguma novidade também? Quiser falar, mano, espaço é de vocês. E, por favor, falem as redes sociais de vocês também, como é que acha vocês. Tá bom, Gerê, fala você aí que eu tenho alguns spoilers aqui. Deu até cãibra na cara do Rob, você viu? Deu cãibra na cara. Cara, quero agradecer por estar junto com vocês. É sempre bom estar batendo esse papo. Eu sempre gosto de escutar, colar, ficar olhando mesmo, escutar, para aprender com a experiência que vocês têm, que é muito insano. Então é muito bom dividir esse tempo com vocês, aprendendo, querendo ou não, quebrando conceitos, aprendendo conceitos. Acho que a vida é sobre isso. E é muito fera. Minhas redes sociais é GereFPS, para quem não conhece, underline no final, tá? Para não esquecer. Que eu tenho que mudar esse GereFPS, que o Léo já falou pra mim, que acho que é bom desvincular esse FPS do nome, mas nós chegar lá um dia. Fechou? Então, obrigado aí, galera. Amo a vida de vocês e tamo junto, pra cima. Demorou. Mano, ó, quem quiser me seguir, minhas redes sociais Coloque a Ficha Oficial no Instagram, e tem o Robson Catatal também, que é o meu particular. Fica à vontade, não Coloque a Ficha. E fala o Insta da sua empresa também, que eu acho que é legal. Sim, mano. O Insta da minha empresa é a BACE Publicidade não, e essa não. Gamers. Não, essa não. Ah, eu falei os dois, essa não, mano. A GG. É Big Gamer GG. E a BACE também vai se fuder, porra. Tá me limitando, caramba? Tá me censurando, rapaz? É o Xandão, mano. Brincadeiras à parte, é a Big Gamer GG, pra quem quiser seguir a organização, pô, vai ser super bem-vindo. A gente conta realmente com o apoio de vocês. Segue lá também a BACE, tudo que a gente faz. Tem o meu canal particular, que é o Coloca a Ficha Oficial, onde eu falo um pouquinho sobre o mundo de games, assim, mas na parte também de game room, fazer essas coisas, que é o que eu gosto, mano, de fazer. Ultimamente estou um pouquinho parado porque a gente está dando uma ênfase na Big Gamers, isso é importante, mas também tem o meu particular. Cara, em relação à comunidade, o que eu posso dizer pelo lado da Big Gamers é que a gente resolveu realmente cumprir o que eu acabei de falar, né? A gente teve ali um ano e alguns meses aprendendo muito, identificando, e a gente resolveu agora simplesmente trabalhar, né? É não ligar para o que os outros falam, a gente está focado no nosso trabalho, a gente realmente está indo para a guerra, e quando eu digo guerra é isso, porque
Infelizmente a gente não tem os melhores amigos e descobriu que não se tem isso. Então agora que lute, que vença o melhor, que, né, quem quiser faça a sua parte, porque a Big Gamers vai fazer a dela, porque a comunidade merece. Então no que depender da Big Gamers, aquilo que a gente falou, eu pelo menos com o Leandro, em cima do palco, a gente continua honrando vocês, que é, cara, do que depender da Big Gamers, do Robson, do Leandro e agora do Caio, a gente vai colocar o nome do Warzone no Brasil, no mundo inteiro, para ser conhecido, como a gente vem fazendo. Então, isso não tenham dúvidas, tá? A gente não vai medir esforços para lutar contra a impunidade, contra um monte de gente falsa que tem. E tem, é um problema, tem, então é importante saber. Mas, cara, vocês que estão do outro lado, que fazem o futebol acontecer, como diz os meninos aí, essa aí é boa, essa é boa. Entendeu? Essa galera que merece, porque tem uma galera ali, cara, jovem, tem uma galera que gosta, que é apaixonada de graça pelo jogo e que merece realmente ser vista e ser lembrada. Então, no que depender da Big Gamers, essa galera vai com certeza ter o seu lugar ao sol. Eu acho que o Gerê é a maior prova disso. É isso aí, meus lindos. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela resenha, foi bom demais. E você que tá aí assistindo, mano, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo daqui pra frente e faça um comentário bem bacana, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar pra mais pessoas. Demorou? Grande beijo, até a próxima, é nó!